Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano. Então, essa videoaula vai ser exclusiva para falar sobre as doenças autoimunes. Doenças relacionadas aí ao nosso sistema imune, que já foi tema aí, né, da nossa videoaula, né, de hoje que a gente está falando sobre ele, tá? Falar um pouquinho sobre a nossa saúde. Então vamos lá para a página 179. Aqui então, voltar um pouquinho na página 178, turma, onde a gente fala um pouquinho sobre a saúde, né, do sistema imunitário. Que na realidade eu estou me referindo à saúde do indivíduo, saúde da pessoa, porque o sistema imunitário compõe o corpo humano. Hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação rica e equilibrada, ajudam à manutenção da saúde e do sistema imunitário, responsável pela prevenção de todos os tipos de doenças. A ingestão de bastante água mantém as mucosas úmidas e os cílios das vias respiratórias em movimento, contribuindo para a eliminação dos micro-organismos. Beber água. Consumo de alimentos que ajudam na manutenção do equilíbrio da flora intestinal, como fruta, legume e verdura. Você já comeu fruta hoje? Pois é, deveria. Promove a ativação dos linfócitos e a produção do anticorpo, tá? Alimentos ricos em nutrientes e vitaminas ajudam o organismo a se recuperar em casos de gripes e resfriados. A prática de exercícios físicos leves também favorece o fortalecimento do sistema imunitário. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente se alimenta bem, nosso corpo ele é como se fosse uma máquina mesmo, tá? Um carro, um motor de um carro. Para o carro prolongar o tempo de vida, é sempre bom, né, colocar um combustível de boa qualidade, né? Então vai pegar aqueles melhores combustíveis, geralmente é até mais caro, né? Se você pega um combustível ruim, né, que vai estar cheio de mistura, tem água, né, tem posto que coloca até água de forma ilegal. Se você pega um combustível ruim e coloca no carro, ele começa a dá defeito numa pecinha, aí aquela pecinha dá defeito em outra. É exatamente o que acontece no corpo humano, tá? Então tudo aquilo que a gente está colocando para dentro pode acumular gordura, pode gerar algum efeito aí a longo prazo, né? Então é sempre bom ter uma alimentação saudável, natural, né? Mantém o seu corpo, né, a manter as atividades do nosso cotidiano, né, de forma natural, sem prejudicar hábito nenhum nosso, tá? Então é extremamente importante manter uma alimentação equilibrada, manter o exercício físico, né? Pode comer uma batata frita? Come, mas você tem que comer todo dia? Ah, Renan, nesse calor, refrigerante e sorvete. Não estou falando que não pode comer. Sim, mas você precisa de comer de manhã, de tarde à noite, né? Ah, Coca-Cola é bom. Precisa de comer, precisa de beber refrigerante de manhã, de tarde à noite, né? Então é sempre bom um equilíbrio aí, tá? Em todos esses produtos que, sem excesso, fazem e vão fazer mal para nós, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Vai manter todo o equilíbrio do nosso corpo, né? Mantém as barreiras primárias funcionando. Se a barreira primária está funcionando, a barreira secundária lá, que são os anticorpos, vão funcionar aí bem também, tá bom? Então é extremamente importante, principalmente em época de pandemia, né? Quanto mais o seu corpo, é lógico que não é tão... não podemos resumir desse modo, né? Porque existem pessoas saudáveis que podem se contrair o vírus, tá? Mas entre uma pessoa saudável e uma não tão saudável, a grande chance, né, da pessoa não saudável, né, a pessoa que pratica exercício físico, né, come alimento ruim todo dia, não vai ter os nutrientes necessários para a manutenção de todos os funcionamentos do corpo, né? Muito provável que a pessoa que tem um hábito alimentar ruim
contrair aquele tipo de doença e até mesmo tratamento posteriormente. Mesmo se a pessoa que tem um hábito saudável, né, contrair a doença, tá? O tratamento vai ser mais rápido, porque as células do sistema imune elas vão estar em maior quantidade, né, vão estar aí mais fortes, vão se multiplicar de uma maneira mais eficiente. Então, até mesmo no tratamento. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de algumas doenças que estão relacionadas aí ao sistema imune, ao nosso sistema imune, ou sistema imunológico. O sistema imune é sistema imunológico, tá? É só um resumozinho para falar sistema imune. AIDS, tá? É uma doença, pessoal. Então, AIDS, doença, provocada por quem? Vírus, HIV. Então, vejam só. Covid-19, doença, provocada por quem? Família coronavírus. Dengue, doença provocada por quem? O vírus lá, D1, D2, D3, D4, D5, um tanto de vírus. Então, são duas diferenças aí que vocês têm que saber já aqui. A gente já falou sobre isso. O que é doença, o que é o agente patogênico. Agente patogênico, doença. Doença, agente patogênico. Os agentes patogênicos podem ser aí virais, bacterianos, alguns fungos, entre outros. Tá bom? Micro-organismos. Ou também podemos resumir todos eles a antígenos. Tá bom? AIDS, então. Síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença causada pelo vírus HIV, que destrói os linfócitos capazes de reconhecer o antígeno. Então vejam só, pessoal, é uma doença muito séria mesmo. Por quê? A gente já estudou os vírus, né? Eu já falei para vocês que os vírus eles são parasitas intracelular obrigatório. Renan, não entendi. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, eles sobrevivem somente dentro das células, pessoal. Dentro da célula do seu corpo, tá? E vírus não faz parte do nosso corpo. O que tem dentro do nosso corpo são bactérias que nos auxiliam. Agora, vírus não. E toda vez que um vírus entra dentro do seu corpo, entrou pela boca, ele vai dentro de alguma célula. De alguma célula. Ele só sobrevive dentro de uma célula. Por isso que ele fala que ele é um parasita intracelular, dentro de uma célula, obrigatório. Porque ele não vive fora de célula. Tá? Então, o coronavírus, ele vai entrar no seu corpo e vai ficar dentro de uma célula. Vírus da febre amarela, vai entrar dentro do seu corpo e vai ficar dentro de uma célula. Vírus da dengue, vai entrar no seu corpo e vai ficar dentro de uma célula. Tá? No caso do HIV, ele é tão específico, pessoal. E o que ele faz? Ele entra dentro do corpo e vai para dentro de uma célula. Só que é a célula responsável pelo sistema imune. Então vejam só, a gente aprendeu aqui, né, que o nosso corpo tem vários tipos de células, né? Células do sangue, né, células que vão estar lá na boca, células do estômago, células do intestino e células do nosso sistema imune, tá bom? Essas células, pessoal, são chamadas de linfócitos, tá? São células do nosso sistema imune, ou muitas vezes chamadas também de glóbulos brancos. O que são os glóbulos brancos? São as células de defesa do nosso corpo. Nós não estamos falando sistema imunitário ou sistema imune. Então, linfócitos são células do nosso sistema imune, tá? E o que acontece? Ao invés do HIV entrar em uma célula qualquer, lá não. Ele parasita uma célula que é responsável por defender o nosso corpo, que é o linfócito. Então você pega um soldadinho lá, um soldadinho de defesa, um soldado do nosso corpo. Ele está defendendo o nosso corpo, né, de agentes patogênicos. Entrou vírus aqui, pega e dá bicuda.
sai daqui, entrou bactéria, e pega e sai daqui. Então ele está defendendo o nosso corpo, o linfócito. Né? Entrou um tipo de vírus, pega e vai embora. Entrou um tipo de vírus, pega e vai embora. Entrou o HIV, o linfócito não consegue eliminá-lo. O HIV vai lá, ó, esconde dele, pega e entra dentro dele, dentro do linfócito. Então, ali ele começa a dividir, começa a se multiplicar, e o linfócito sem fazer nada. Poxa, como assim que eu vou... Como é que eu consigo combater um vírus que está em mim mesmo, né? Podem até ocorrer aí mesmo esse conflito, né? Alguns linfócitos acabar atacando ele mesmo. E essa é a grande questão da AIDS, né? É por isso que ela é considerada doença autoimune, porque o vírus ele vai combater, ele vai abrigar no sistema imune da pessoa. E é realmente um quadro muito sério. Posteriormente podemos ter uma aula só para falar da AIDS. Tá bom? Aí então, outros tipos de doenças, tá? Autoimunes. Temos aí diabetes do tipo 1. O sistema imunitário do corpo ataca as células betas do pâncreas, responsável pela produção da insulina. Extremamente importante no nosso corpo, a insulina. Deste modo, o corpo não produz a quantidade adequada de insulina, provocando um acúmulo de glicose no sangue. Tem vários tipos de diabetes, tá, pessoal? Do tipo 1 é quando o sistema imunitário, né, do corpo ataca as células beta do pâncreas, tá? É um caso bem específico e até raro de acontecer. Psoríase, outro tipo de doença. O sistema imunitário ataca algumas células de pele, provocando o aparecimento de lesões avermelhadas e descamativas. Ocorre a perda das camadas aí, né, em vários pontos do nosso corpo, cotovelo, joelho e couro o cabeludo. Vitiligo. Pessoal, não sei bem ao certo, mas dizem-se que o Michael Jackson ele tinha essa doença, uma curiosidade aí, tá? Ele possuía vitiligo. O corpo produz os anticorpos que destroem os melanócitos. São células que estão presentes aí na nossa pele, tá? Células da pele responsável pela produção da melanina, substância responsável pela coloração, causando as manchas esbranquiçadas em várias partes do corpo. Então, vai destruir os melanócitos da nossa pele e acabam aí, ó, formando essas manchas aí que podem ocorrerem em várias partes do nosso corpo. Artrite reumatoide. Os anticorpos atacam a membrana sinovial, é um tecido responsável pela lubrificação das articulações, provocando inflamações, dor e deformação dos membros. Tá? Então, mais um exemplo de doenças autoimunes. Turma, a AIDS, tá? Não deixar de entender mesmo esse processo, tá bom? Ela é muito importante. De todas essas doenças que a gente citou nessa videoaula de hoje, a AIDS é muito importante, tá? A gente vai voltar a ver, falar sobre ela em outros momentos, tá? Porque é uma doença muito séria, considerada também aí uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? Que também há vários métodos contraceptivos, né, que podem evitar que as pessoas contraem a AIDS. Como a gente já falou, né, uma doença viral e geralmente as doenças virais, o melhor método para combater, né, é a vacinação, tá? Que infelizmente na AIDS ainda não há vacina. Por que, Renan, que não há vacina para AIDS? Ela não ataca os linfócitos? Como que eu vou colocar uma injeção, uma vacina, vou criar uma vacina, né, para a pessoa produzir um anticorpo específico, sendo que os linfócitos que vão produzir um anticorpo já está doente? O linfócito já está parasitado com o HIV, com o vírus. Então,
é uma doença muito complexa, tá? Que a gente tem que entender. Primeiro aí, os dois conceitos. O que é AIDS, o que é HIV. É igual Covid-19 e coronavírus. Não confundir isso. Beleza? Finalizamos então, tá? Essa videoaula. Façam aí as questões da síntese, 180, tá? E a leitura complementar, de 1 a 6, lá na 181. Mais essas 5 questões. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.